Lila, seja bem-vinda ao programa Sim para a Literatura. Nós já tivemos aqui o resultado do seu trabalho em casa, né? O Rodriguinho, seu filho, que já foi entrevistado para falar da experiência dele, ainda adolescente, né? Correto. Coisa bacana. Seja bem-vinda, Lila. Obrigada, eu agradeço o convite. Realmente, falar de leitura, do prazer de ler, é muito fácil, porque realmente é uma rotina, faz parte do nosso dia a dia, né? E isso motiva com que meus filhos também se espelham nessa rotina diária. Nessa trajetória nessa sua, trajetória, né, como leitora. E também passaram a adquirir o gosto pela leitura. Então, ler pra gente é uma satisfação, realmente a leitura é um prazer. E levar, mostrar para a criança que a leitura é prazerosa e que a leitura nos traz muito conhecimento, nos abre para um leque gigantesco em todos os sentidos da vida, é muito importante. Então, falar de leitura lá em casa realmente é fácil. Como é que começou, Lila? Como é que o livro chegou na sua vida? Foi um incentivo na família, na escola, há uns anos atrás, né? Pois é. Se eu disser que foi um incentivo familiar, estaria mentindo. Porque, infelizmente, né, meus pais sempre moraram numa comunidadezinha de interior. E você é de Rio Bananal? De Rio Bananal, uma comunidade chamada Primavera. E assim, eles não se alfabetizaram, né? Então eu não tinha em casa exemplo de leitores e ninguém que incentivasse. Então, mas eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, eu queria sempre aprender. E quando eu comecei, antes mesmo de entrar, de me matricular, eu já tinha curiosidade, eu queria saber o que se passava numa sala de aula. E às vezes eu até pentelhava demais o meu irmão acima de mim, para ele me levar, me leva, eu ainda não estou na idade de frequentar, mas eu queria ir, eu queria saber como é que era uma sala de aula. E nessas vezes, algumas vezes ele me levava, e eu achava aquilo fantástico, eu via as professoras ensinando, lendo, fazendo a dramatização, aquilo me encantava. Então aquilo começou a despertar, que realmente tinha algo interessante em conhecer, em buscar. E eu comecei a fazer essa busca de sempre estar lendo alguma coisa. E como era muito limitado, né, o acesso... No interior, às vezes, você não tem biblioteca, não tinha biblioteca, não tínhamos livro, nem jornal. Então, assim, no interior, às vezes, eu até falei isso para Rodriguinho antes de vir para cá, ele falou, você vai ter coragem de falar isso? Eu falei, claro que vou, porque faz parte da minha trajetória. Da trajetória da sua história, né? No interior, às vezes, nas vendinhas, né, enrolava algumas compras em jornais já passados, antigos, e às vezes chegava esse jornal lá em casa, não joga fora, mãe, eu quero ler. Eu li aquele jornal que já tinha passado, nem sei de que ano era, mas eu queria estar em contato com a leitura. E às vezes eu li aquele jornal, que era a única coisa que eu tinha naquele momento, e eu só tinha aquilo para ler, então eu li ele várias vezes, o mesmo jornal, a mesma notícia, mas é porque eu queria estar em contato. Eu sei. E na escola, então, eu sempre... e era limitado também os livros na própria escola, porque às vezes, na minha época, era só a professora que tinha o livro, né? Ela que lia, e a gente só tinha o caderninho, a canetinha, o lápisinho, a borracha, e fazia as atividades que ela passava. E livro mesmo era muito limitado ao professor. E daí nunca mais parei. Ô Lila, a partir do momento que o livro entrou na sua vida, e depois que começou essa trajetória sua como leitora, tem um livro que marcou essa trajetória? Ou um personagem que você consegue lembrar assim? Então, como era muito limitada a questão de revista, livros, principalmente revistinha em quadrinho, né, que meus filhos amam, e que hoje tem muito acesso, eu assistia muito um dos escritores que mais me chama a atenção, que eu gosto muito, Monteiro Lobato, porque é época da minha infância, Sítio do Pica-Pau. Sítio do Pica-Pau Amarelo. Entendeu? Marcou toda uma geração, né? Exatamente. Então, assim, é um escritor que me marcou, e um dos personagens é o Visconde de Sabugosa. Porque eu via nele o seguinte, ele estava sempre com livro, ele estava sempre lendo, né? Ele tinha a resposta para tudo. Eu falava, não, esse cara é especial, né? É bacana o personagem dele, porque todo mundo que tinha uma dúvida se direcionava ao Visconde, né? O Visconde sabe por quê? Porque ele lê. Então aquilo ficou marcado. Esse personagem me marcou. Nossa, ele consegue dar resposta, ele consegue resolver, porque sempre quando alguém chegava, ele ia, não, vem aqui, vamos... Ele pegava um livro, abria e achava a resposta. Então eu me conscientizei assim, no livro
que eu vou achar as respostas para as questões que eu preciso. Ok. Esse é um dos personagens Quem não se lembra das traquinagens de Emília e da paciência de Dona Benta, de Dona Benta, exatamente. Então foi uma época muito bacana, muito gostosa, foi uma infância que realmente me marcou e eu percebi o verdadeiro valor de se ter um livro debaixo do braço. Okay. E eu nunca mais esqueci desse aprendizado. Quando você chegou no estágio do nível superior, aí você, para se formar em Direito e tal, que é um curso que para o padrão brasileiro é um curso longo, né, Lila? São 5 anos. São 5 anos. O advogado normalmente tem que estar muito inteirado com a mudança da legislação e tal. Na sua atuação, na sua formação profissional e na sua atuação, como é que a leitura contribuiu para isso? A sua trajetória como leitora? Exatamente, fazer direito, né, me formar, por amar a leitura, por já vir com essa experiência de querer, não, no livro estão as respostas, é no livro que está o conhecimento, é no livro que eu vou me direcionar, então ficou fácil. Porque realmente, fazer o curso de Direito, a profissão que eu exerço hoje, tanto eu quanto meu esposo, Rodrigo, exige que você lê constantemente, a leitura é diária, porque existem doutrinas, existem códigos enormes, são gigantes, que você não tem condições de estar ali uma vez só. Não, você está sempre recorrendo, é todo dia, é uma coisa nova, é uma alteração, então você está sempre buscando o que realmente mudou, o que está sendo aplicado agora. Então, todos os dias, é leitura constante. Então não foi difícil. Não foi difícil porque eu já tinha esse hábito. Você já trouxe essa base, né? Exatamente, da leitura, do conhecimento, que é através de quê? Está ali, em constante contato com livros. E antes da gente falar, Lila, sobre a influência que você e Rodrigo exerceram sobre os meninos, né? Que são leitores, estudiosos. Você hoje, apesar da atividade de mãe, né? De esposa e de profissional, você consegue encontrar um tempo para ler um livro de literatura? Sim, tem que encontrar. Como é que você faz? Tem que encontrar porque, como eu disse, o direito é todo dia. Então, todo dia eu já sei que eu tenho uma doutrina, eu tenho um código que eu tenho que recorrer, que eu vou ter que estar pesquisando. Mas você tem que ter outros momentos. Por exemplo, hoje eu estou com um adolescente, né? Um filho adolescente e uma quase pré-adolescente. Qual a idade do Rodriguinho hoje? Rodriguinho tem 13. 13 anos. Maria Vitória, 9. 9 anos. Então, assim, eu preciso encontrar tempo para ler alguns livros relacionados à questão de drogas, que hoje está muito séria. Então, a gente tem que estar preparado para orientar os nossos filhos, né? Estou até lendo um livro do Isamitiba, né? Os jovens, Anjos Caídos, interessante para pais e para educadores. E aí, o que eu faço? Finais de semana, geralmente, qual é a rotina diária fora da rotina do trabalho? Na cama, ao deitar, todo mundo no seu quarto tem seu livrinho lá de cabeceira, que está lendo no dia a dia. Ah, não deu para ler todos os dias, eu vou estar mentindo se eu disser, não, todos os dias, né? Eu estou lá e faço aquela leitura. Não, às vezes não dá tempo. Mas, finais de semana, uma folga que você tem. Precisamos, porque não é só o trabalho, né? Tem família, tem os filhos. Ô Lila, você tem filhos, né? Tem o Rodriguinho que tem 13 anos e a Maria Vitória tem 9. Exato. Uma geração que nasceu no berço da tecnologia. A gente não tem como tirar a tecnologia da vida deles. Exatamente. E seus filhos são leitores e são bastante estudiosos. Como é que você e Rodrigo conseguiram conciliar isso? Apesar da tecnologia na vida do seu menino e da sua menina, eles se interessarem por leitura de livros. Como é que você conseguiu fazer o que para muitas mães e muitos pais é um milagre, né? Eu acho que passar para eles a beleza da leitura, a magia da leitura, no momento que você apresenta para ele um livro, desde pequeno, né? Quando você já introduz um livro para eles, porque eu já introduzi desde bebê. Nasceu, tem livro para banho, livro... Porque como eu gostava e estava sempre lendo, eu queria que eles também estivessem em contato com essa realidade. Então, assim, eu fiz magistério, e no magistério foi importante nos estágios, eu via como as professoras apresentavam os livros para aqueles pequenininhos, porque era pré-escola. Ok. Então, elas faziam questão de entrar no personagem, né? Quando apresentava. Incorporar, exatamente, incorporar. Aí todo mundo ficava assim, sabe? Assíduo, prestando atenção. E aquilo me chamou a atenção. Então, quando eu
apresentava os livros para os meus filhos, sempre foi nesse sentido, de mostrar como é prazeroso descobrir o que está ali dentro. Vamos abrir? Vamos. Ah, é o patinho feio hoje, tá? Por que será que é o patinho feio? Vamos saber? Vivenciar a própria historinha, exatamente, né, Leila? Vamos ver aqui as fotos, como é que se relaciona, qual vai ser o fim desse patinho. Então, você sempre aguçando a curiosidade para que eles prestassem atenção e quisessem dar seguimento. Então, o contato ali manual, né, então um livro aí, pegar na mão, desde a primeira apresentação, eu acho que foi fundamental. Fundamental para que hoje eles peçam, né, que eu compre livros mesmo, não ler somente no digital. Né? Lá em casa, no quarto deles, tem lá todos os livros. Ah, eu quero a coleção X, coleção Y, né, de acordo com a idade. Ah, tá, essa é apropriada, sempre observando isso, né, é apropriada para a idade. Ok? Então, assim, sempre o material, o livro, pegar na mão mesmo, né, e entregar. Então, eu acho que a apresentação, esse início aí de mostrar que é legal você paginar, passar página por página, observar, eu acho que nós conseguimos passar isso e hoje eles conseguem, então, manter um contato muito frequente com a literatura. Maravilha. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. E vamos falar em como os livros influenciam nossas vidas. Esse livro aqui, como você disse, um dos livros que marcou a minha leitura, que eu acho muito bacana, é Dr. Carlos Aires Brito. Ele foi ministro do Supremo Tribunal Federal, acho de 2013 a 2012, se eu não me engano, e eu estive no evento que ele estava, aqui no estado, e ele falou sobre esse livro. Ele é jurídico, ele é um jurista, mas o livro não é jurídico, é de poema. E ele falou um poema lá nesse encontro que me chamou muita atenção, me encaixou. Mas eu herdei dos meus pais os princípios que nortearam todo o meu caminho, entendeu? E me tornou o que eu sou hoje. Então, não adiantava eu somente buscar na literatura algo mais se eu não tivesse esses princípios. Então, eles foram fundamentais de alguma forma. Então, os pais sempre são fundamentais de alguma forma. Aí, quando eu li esse poema, eu achei muito bacana e gostaria de terminar, se você me permitir. Claro, fica à vontade, Leila. Princípios. Não tenho metas ou objetivos a alcançar. Tenho princípios e na companhia deles nem me pergunto aonde vou chegar. Então, eu acho que isso resume muito a minha trajetória.